Nesse vídeo eu vou te ensinar a como dominar a engenharia de prompts para negócios. E essa é a única habilidade que você, empresário, precisa dominar para sobreviver à era da IA e de fato conseguir utilizar a inteligência artificial e extrair 100% dela. Então, com essa habilidade, que é a habilidade de fazer bons prompts, é a habilidade de conseguir explicar para a IA o que você quer dela, né? O que ela precisa te responder, o que ela precisa te entregar. É a única que você precisa dominar para você conseguir aplicar a IA no seu negócio, aumentar sua produtividade, margem de contribuição, treinar seu time com a cultura de IA, para que eles também consigam ter bastante produtividade. E essa, de fato, é a única habilidade que você vai precisar dominar. Porque a gente sabe que ferramentas de IA vai e vem, muitas ferramentas acabam surgindo do dia para a noite, várias ferramentas surgem todo dia, é sempre uma novidade nova, mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar por que é o fundamento da IA, que é basicamente você fazer bons prompts. Então, com essa habilidade, independente das ferramentas que possam vir no futuro, ou as ferramentas que estão surgindo, você não se preocupe com isso, porque sabendo essa habilidade, você vai surfar toda a inteligência artificial, que é o que realmente importa. E aí, vamos compartilhar, vamos direto para o conteúdo aqui, vou compartilhar minha tela. E aí eu quero mostrar para vocês, né, qual que é a proposta desse vídeo aqui, é ensinar você, empresário, a utilizar a inteligência artificial de maneira prática no seu negócio para resolver os seus problemas do dia a dia. Então esse é um vídeo extremamente prático, aplicado à tua realidade, de como você consegue dominar a engenharia de prompt para conseguir aplicar no seu negócio de maneira efetiva. E aí, como eu disse, essa é a única habilidade que você precisa dominar na era da inteligência artificial. Criar bons prompts é a mesma coisa que você, como empresário, líder, saber delegar processos para sua equipe. Fazer bons prompts é aprender a se comunicar com a inteligência artificial. Um prompt nada mais é do que um comando que a gente dá para a inteligência artificial. Ou seja, todo comando que a gente fala com a IA, com certeza você já usou o chat GPT da vida, você já usou ferramentas de criação de imagem, enfim, sempre você tem que mandar um comando para ela escrever. Isso é um prompt, né? Então, por isso que essa é a habilidade que você precisa dominar, é saber conversar com a IA de maneira efetiva e conseguir extrair 100% dela. Porque sem essa habilidade, a IA não vai te entregar o que você gostaria e o que ela entregar não vai gerar valor para você. Então, nesse vídeo eu vou estar te explicando os fundamentos da engenharia de prompt, como que você vai aplicar, exemplos práticos de como você vai se comunicar com a IA e como fazer bons prompts, certo? Hoje toda ferramenta de inteligência artificial depende de prompt e é a base que separa o empresário, aquele empresário que não utiliza inteligência artificial e aquela pessoa que só brinca com IA, né? Ela não utiliza de maneira efetiva inteligência artificial no seu negócio, no seu dia a dia, até tenta passar para o time, mas o time também não consegue entender. Então, é justamente isso que a gente vai falar hoje. E aí eu condensei em 6 pilares para você servir de guia, né? Esses pilares é um guia para você conseguir criar bons prompts de maneira efetiva. Esses pilares foi baseado em artigos científicos que as próprias ferramentas, as empresas que fazem as IAs fornecem, né? Como que você faz bons prompts, enfim, como você comunica com ela. E aí eu condensei tudo isso em 6 pilares que vai te ajudar para simplificar no seu dia a dia, para você conseguir usar de maneira prática, né? Então bora pro pilar número 1, que o pilar número 1 é justamente você deixar claro para a IA o que você quer. A IA, ela não adivinha as coisas. Ela não sabe exatamente o que você quer. E se você não for claro com o que você quer, o que você espera dela com esse comando, ela também vai te entregar algo genérico. Então esse pilar central é mais para a gente sempre, quando for se comunicar com a IA, a gente lembrar que ela não vai conseguir adivinhar o que a gente realmente quer. Então se a gente não for claro, ou seja, você ter a clareza de fato com o que você está querendo de resposta da IA. Porque se nem você sabe o que você quer, a IA também não vai saber. Então esse é um guia ali inicial para sempre quando você for fazer um prompt ali, sempre quando você for dar um comando no chat GPT, no cloud ou alguma outra IA, você tem a clareza daquilo que você espera que ela gere para você. Porque sem isso, o resultado vai ficar bem ruim, né? Então agora que você já sabe o que você quer da IA, vamos para o pilar número 2, que é o quê? Contexto. Contexto eu falo que contexto no mundo da inteligência artificial é rei. Porque
A IA ela foi treinada com bilhões e bilhões de documentos, textos que a gente mesmo, ser humano, escreveu. E só que ela não sabe o seu contexto, as suas dificuldades, o que você está querendo trazer para ela, ou o que você está querendo de atividade criativa. Então você precisa explicar sempre para ela qual que é a sua situação atual. Então eu sempre coloco um exemplo aqui que para a IA conseguir te ajudar, ela precisa entender o seu cenário. Então sempre quando você for fazer prompts, coloca o contexto daquilo que você está falando. Né? Então eu coloquei exemplos aqui bem práticos da sua empresa. Por exemplo, se eu chegar para a IA e crio uma estratégia de marketing para baixar meu CAC para o meu e-commerce de moda masculina. Vamos testar isso aqui para ver o que ele devolve para a gente. Vamos copiar isso aqui. E vamos colocar aqui no chat GPT. Vamos lá, ele vai me dar uma resposta. Beleza, vamos montar uma estratégia redonda para baixar o CAC, custo de aquisição do cliente, do seu e-commerce, tá? Reduzir o CAC sem prejudicar o volume de vendas. Então você percebe que ele trouxe para mim um conteúdo aqui. Ó, isso aqui é extremamente genérico. Eu não dei contexto para ele. Eu não falei do meu negócio. Eu não falei da situação atual, das minhas dificuldades que eu tenho para diminuir o CAC. Então ele simplesmente pegou um conteúdo genérico aqui, que é de marketing e vendas, e trouxe para mim. Isso aqui serve para qualquer negócio, né? Não para o meu exatamente. Então sempre quando você for dar um prompt, dá contexto. Então eu peguei um exemplo aqui, olha como fica muito melhor um prompt, que isso aqui seria algo sem contexto. Olha como seria com contexto. Tem um e-commerce de moda masculina casual, com foco em peças básicas e estilosas para homens de 25 a 40 anos. Nosso público valoriza praticidade, VSM, AUGG, compra muito por indicação. Atualmente investimos em tráfego pago no Instagram e no Google Ads e o CAC médio de R$ 62. Nosso ticket médio é de 180 e queremos reduzir o CAC para algo abaixo de 45 nos próximos 2 meses. Quero ideias de estratégias com foco em canais que me ajudem a reduzir esse custo sem depender apenas de tráfego pago. Pense em ações práticas com potencial, escala e baixo investimento inicial. Percebe quão rico é isso aqui? Se você traz a informação da sua empresa, do seu problema, daquilo que você está esperando da IA, trazendo um contexto seu mesmo, como vai ficar mais fácil dela te ajudar? Porque se eu simplesmente copiar esse comando aqui, que é esse prompt, ela vai me entregar essa resposta extremamente genérica, que não serve para nada, que eu tenho certeza que você já usou inteligência artificial, né? Por conta que todo mundo fala disso. E você ficou frustrado, porque foi justamente isso. O comando que você deu para ela, normalmente, às vezes, fica muito genérico. E aí ela vai te dar uma resposta genérica. Então, vamos testar esse com um exemplo aqui, para ver como que fica. Deixa eu abrir uma outra janela, vocês vão perceber que a resposta é muito melhor. Eu vou pegar esse próprio prompt aqui e vamos testar para ver o que ela dá de retorno. Ó, inclusive, ela está demorando muito mais para me responder. Por quê? Porque ela está pensando. Ela já atualizou a memória aqui. Ó, perfeito. Com base nesse cenário, ou seja, o meu contexto, o meu cenário, ela já vai pensar em ações práticas para me ajudar. Então, não é uma resposta genérica de marketing e vendas. Então ela já pensou, criar um programa de indicação com recompensa direta. Ah lá, seu público já compra por indicação, bora acelerar isso. Como que faz? Olha só, ela está mostrando para mim como que eu vou fazer esse programa de indicação já. Percebe a qualidade da resposta. Tudo isso porque eu simplesmente dei um contexto. O mesmo, se for parar para pensar, a ação que ela tem que fazer é a mesma. Só que eu fui lá e dei contexto. E é justamente isso que você tem que fazer em todos os seus prompts. Sempre quando você vai conversar com a IA, traz o máximo de contexto possível. A gente sempre fala aqui para os empresários que estão na mentoria Ambidestria, que para eles utilizarem a inteligência artificial de maneira assim, melhorar absurdamente os seus prompts, os seus resultados com IA, é simplesmente falar da sua empresa, falar do seu problema, realmente dar o máximo de contexto possível, porque ela vai entender e vai conseguir te gerar valor. E é impressionante a diferença de resposta, né? Ela, mídia paga, tá trazendo as questões das campanhas. Meu, isso aqui é muito genérico. Agora, se a gente pega esse outro prompt que a gente fez, deu o contexto da empresa, ó, conteúdo e UGC, poxa, legal pra caramba essa ideia aqui. Micro-influenciadores. Então você vê que são estratégias que a IA começa a me dar que realmente são efetivas e pro meu caso, pro meu negócio. Show. E aí a gente vai pro pilar número 3, que é dê exemplos para inteligência artificial e o que você espera que a IA te entregue.
Então, sempre quando você está conversando com ela, imagina que você está falando com um estagiário. Quando você está trazendo um novo colaborador para sua equipe, um estagiário, enfim, você explica para essa pessoa o que você espera de resultado dela e você dá um exemplo do que seria um bom resultado. Porque a partir daquele exemplo, ela consegue depois fazer resultados parecidos com aquilo. E é a mesma coisa com a IA. A IA, ela acha que sabe que é um bom resultado, né? Exemplos do que você quer, mas na verdade não te atende. Por quê? Porque você não ofereceu para ela, além de um contexto, exemplos do que você gostaria de receber. Então, por exemplo, né? Sempre quando você quer pedir para ela escrever um e-mail, uma mensagem, dá esse comando para ela, ó, escreve uma mensagem assim e coloca assim, ó, um exemplo de uma mensagem boa. Aí você coloca a mensagem de exemplo. Então aqui, né, colocar um exemplo de um e-mail que funcionou, uma mensagem de WhatsApp que converteu, um roteiro que você curtiu. Isso ajuda muito a entender o estilo que você quer. E aproveita também para dizer como que você quer a resposta. Então, assim, me responde no formato de lista, me responde no formato de tópico, em infográfico, em desenho, enfim, em tabela. Isso te ajuda muito a alinhar o que você está esperando da IA. Então, dá o contexto e dá uns exemplos do que você gostaria que seria uma boa resposta e o formato, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, vamos pegar esse prompt pronto, que é justamente isso aqui, ó. Imagina aí. E aí, o que é interessante que você está vendo esse vídeo aqui? Pega esses exemplos e adapta para o teu negócio. Isso aqui são exemplos reais, né, que a gente já utilizou aqui na Zuc, só que isso é completamente adaptável para o seu negócio. Então, a ideia é realmente você pegar isso aqui e conseguir aplicar para o teu negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai falar para ela, ó, dessa maneira mesmo. Ó, novamente, se eu simplesmente mandasse esse comando aqui, ó, quero que você crie uma mensagem de WhatsApp para reativar clientes que não compram há mais de 60 dias. Com certeza vai vir uma resposta genérica, ou ela vai me perguntar alguma coisa porque nem tem informação o suficiente. E é por isso que às vezes você acaba ficando frustrado com o IA. Vamos ver o que ele vai trazer. Ah lá, ela já trouxe já num tom amigável e estratégico, mas meu, isso aqui a gente não sabe se converteu. Ela acha que é um resultado bom, né? Vamos ver o que ela trouxe. Ela trouxe o primeiro nome, tudo certo. Aqui é a empresa e tal. Notamos que faz um tempinho desde a sua última compra e sentimos sua falta por aqui. Temos novidades que são a sua cara. Meu, tosqueira. Agora, se a gente pega esse exemplo aqui, né? A gente usa o mesmo comando e aí, olha como vai vir muito melhor a qualidade da mensagem. Só deixa eu apagar aqui, porque como eu estou usando o Notion, ele traz essas setas. Aqui, ó, eu usei o mesmo comando. Quero que você crie uma mensagem de WhatsApp para reativar clientes que não compram há mais de 60 dias. Abaixo está um exemplo de mensagem que funcionou muito bem para mim. Então você percebe que eu estou entregando para a IA, além de um contexto, um exemplo de uma boa mensagem. O que ela vai fazer internamente? Ela vai analisar o framework, ou seja, ela vai analisar o modelo dessa mensagem que deu certo e vai entregar para você, baseado nesse modelo, uma outra resposta. Então, assim, você já está mostrando para ela do que você considera algo aceitável. Então, a chance dela trazer algo ruim é muito baixa, porque você deu um exemplo do que você espera. E aí, além disso, você está ajudando a IA no quê? A criar 3 variações, ou seja, já está pedindo, além de ser uma mensagem parecida com essa que já foi validada, você está pedindo variações dessa mensagem com o mesmo estilo direto, amigável, toque de urgência. E aí também, uma coisa que ajuda muito na entrega é você falar o como que você quer que ela responda. Então, assim, ó, me responda em formato de lista numerada com até 2 linhas por mensagem. Vamos ver como que ela vai trazer aqui pra gente. Aqui, ó, ela trouxe já 3 variações de mensagens muito parecidas com o que a gente deu de exemplo para ela. Então, sempre quando você for fazer os seus prompts, dê exemplos, dê conteúdo, resultados que você espera para ela, formatos que você quer que ela te entregue, que vai facilitar muito ela te entregar um bom resultado, né? Um bom output que a gente fala, ou seja, uma boa resposta para você. E aí que esse é o pilar fundamental, tá, pessoal? Por que esse é um dos pilares fundamentais? Lembra que eu disse que a IA ela foi treinada com bilhões e bilhões de textos, muitas
muitos materiais que a gente escreveu. Só que quando ela vai te responder, ela sempre tenta buscar esse conhecimento que ela já foi treinada. Só que, qual que é o grande problema? Que quando você não fala para ela qual personalidade ela tem que ser, ela tem dificuldade em buscar esse conhecimento que ela foi treinada. Então, sempre quando a gente for dar um comando para ela, fala para a IA assumir uma certa personalidade. Ou seja, fala para ela que ela é um diretor de marketing experiente, com mais de 10 anos de mercado, com bastante resultados no Brasil, porque isso ajuda ela a ter um conhecimento prévio daquilo que ela vai te responder. Então, antes dela te entregar essa resposta, ela vai assumir de fato essa personalidade e vai ajudar a buscar os conhecimentos referentes a essa personalidade. Entendeu? Então, sempre quando você for fazer um prompt, fala para ela assumir uma personalidade. A própria IA assumiu uma identidade, uma persona que a gente fala. Então, a gente brinca aqui que a IA é um gênio. Só que ela bateu a cabeça na parede e ela esqueceu que é um gênio. Ou seja, ela é um gênio com amnésia. Você precisa falar para esse gênio o que, que esse gênio é. Então, se ele é um diretor comercial experiente, ele vai agir como um gênio nessa área. Se você for falar que ele é um gestor de RH, ele vai ser um gênio que vai atuar nessa área. Então, isso facilita muito para ela também, para a IA te entregar grandes respostas para resolver o seu problema. Então, isso diminui muito a chance dela entregar algo genérico. Então, assim, se você disser, você tem que dizer, né, com quem ela deve incorporar para ela te responder, que isso vai facilitar muito. Então, eu coloquei alguns exemplos que você pode colocar sempre no seu prompt, né? Então, sempre prompt aqui quando você for fazer, além dos comandos normais, você coloca aqui, quero que você haja como um marketing com mais de 15 anos de experiência. Interessante, só de você colocar esse comando que você quer que ele haja como diretor de marketing sênior com mais de 15 anos de experiência, já vai melhorar muito o resultado do que eu simplesmente tivesse vindo aqui e colocado só, cria uma campanha de vendas para minha loja e colocado as informações aqui embaixo, né? Poderia colocar as informações aqui da minha loja. Só que o comando que você vai dar para ela, falando que é para ela agir como um diretor de marketing sênior, vai ajudar muito. Simplesmente de você colocar uma personalidade dentro dos seus prompts, a chance dela te entregar algo realmente satisfatório aumenta muito. Então, essa é uma técnica que esse é um pilar fundamental dos seus prompts. Então, independente do que você for fazer, você vai dar contexto, você vai dar exemplo de uma boa resposta e você vai dar também uma personalidade para aquela IA te responder. E aqui, né, eu coloquei alguns exemplos. Como você pode dar esse comando? Você é um especialista, você é um redator, haja como um. Enfim, aí você pode adaptar para o seu caso, mas sempre falar para ela agir como de uma determinada personalidade, né? E aqui é o pilar número 5, que eu falo da estrutura do prompt, que aí é um framework que eu utilizo aqui, que passa por todos os outros pilares que eu expliquei. Por quê? Porque sempre quando eu vou fazer um prompt, a gente tem que pensar em alguns checklists assim, de conteúdo para você poder garantir que aquele prompt está sendo efetivo, que você vai ter resultado com a IA trazendo aquele prompt, que é justamente esse framework aqui. Não adianta você jogar tudo de uma vez no prompt, de qualquer jeito, e esperar que a inteligência artificial ela acerte o que você está esperando, certo? Porque vai ficar tudo bagunçado, assim como a gente, ela vai ter dificuldade de entender. Escrever um bom prompt é quase montar um briefing. Quanto mais organizado, melhor o resultado. Quando você vai contratar um parceiro, uma agência, terceirizar algum serviço, você precisa dar um briefing. E quanto melhor for esse briefing, melhor vai ser o resultado desse parceiro com a IA, desse parceiro de negócio que você está trazendo, desse produto, desse serviço que você está terceirizando. E a mesma coisa com a IA. Quanto mais você conseguir estruturar o prompt, melhor vai ser a resposta. Então tem um framework que a gente utiliza aqui, que eu uso bastante, que é um framework que você precisa identificar o problema, ou seja, você tem um problema, certo? Independente do que seja, você tem um problema e você quer utilizar a IA para resolver esse problema. Então você vai identificar o problema, você precisa escrever a ação que a IA precisa tomar para resolver esse problema, você vai explicar o contexto, você vai dar identidade para ela, você vai fornecer os dados, detalhar os passo a passo, descrever o formato de saída
e dar um exemplo. Vamos lá como que funciona isso na prática. Então aqui tem um exemplo. E é um exemplo bem prático aqui, né? Primeira coisa, identificar o problema. No último trimestre, minha rede de academias não bateu a meta de novas matrículas. A meta era 1.200, mas fechamos com 875. Preciso entender onde está o gargalo comercial. Beleza, a gente já identificou o problema, que não é bater a meta, e a gente trouxe já números e contexto. Então, tá show de bola. Qual que é o próximo passo? Escrever a ação. O que essa IA precisa fazer? Então, você já explicou o problema para ela. Então, mostra para ela qual ação ela deve tomar para resolver esse problema. Quero que você analise os dados de desempenho do time comercial e me ajude a identificar os pontos de falha, levantar hipóteses e sugerir ações práticas para reverter o cenário do próximo trimestre. Show de bola. Então aqui eu já expliquei para a inteligência artificial. Então eu expliquei aqui para a IA qual que é a ação que ela deve ter referente a esse problema, certo? E aí é aquele pilar que eu falei para vocês. Você precisa definir a persona. Quem que essa IA ela vai incorporar para resolver esse problema? Você concorda que eu simplesmente não colocasse essa persona já ficaria mais difícil para ela resolver esse problema com essa ação? Agora, a partir do momento que eu falo que ela é uma determinada identidade, isso vai facilitar muito para ela conseguir te entregar um bom conteúdo. Então eu já tô falando, ó, você é um consultor de vendas com 15 anos de experiência em franquias no setor fitness, especialista em diagnóstico comercial, análise de funil e criação de planos de ação práticos para times de SDRs. Então aqui, ó, eu dei a personalidade para IA. E aí eu vou dar mais contexto para ela, ou seja, porque eu quero que ela realmente resolva esse problema. Tem uma franquia de academia com 7 unidades no estado de São Paulo. Trabalhamos com um modelo de captação digital e atendimento via WhatsApp. Nosso foco são homens e mulheres de 22 a 40 anos, que buscam saúde, estética e estilo de vida. Cada unidade tem um time local de SDRs responsáveis por atender e converter os leads em matrículas. A principal campanha ativa nesse período foi transformação em 90 dias. Foi focada em transformação em 90 dias. Beleza. Então aqui eu expliquei todo o contexto do meu negócio para IA, certo? E aí esse framework ele é muito bom porque quando vocês tiverem um problema no negócio de vocês, né, no seu negócio, problemas que você está enfrentando com o seu time, você vai ter um problema, você vai seguir o passo a passo que você vai garantir que você vai estar entregando um bom prompt para IA. E aqui eu estou fornecendo bastante dados, né? Então eu trouxe os dados aqui, os dados do último trimestre para ajudar ela a analisar. Então não adianta eu simplesmente mandar algumas coisas aqui e não mandar os dados, né, para ela realmente conseguir entender alguns padrões ali e ver como que ela pode te ajudar a entregar um melhor resultado. E aqui é uma técnica que a gente chama de COT. Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas já explicando aqui, é para IA pensar passo a passo antes de ela te responder. Tá? Então o que você vai fazer para ela? Você vai dar o comando de como ela vai analisar os dados. Então assim, você vai falar para ela analisar os dados, identificar os principais gargalos comerciais, levantar as hipóteses sobre as causas e trazer ideias práticas para você poder aplicar com o time nas próximas semanas. E aqui também você vai descrever o formato de saída. Então assim, como que eu quero que ela me responda? Em 3 blocos: diagnóstico, hipótese e plano de ação. E dar um exemplo. No trimestre passado, identificamos que a conversão caiu quando o tempo de resposta no WhatsApp passou de 2 horas. Ao corrigir isso, conseguimos aumentar em 18%. Quero esse tipo de análise e sugestão de melhoria novamente. Então aqui eu mostrei para você o prompt, identificando cada passo disso aqui. Então você percebe que é um mega prompt, é um prompt bem detalhado, só que isso te ajuda muito a identificar se você está fazendo um bom prompt ou não. Porque aqui eu estou dando o máximo de dados, o máximo de contexto, explicando para ela pensar passo a passo, pensar com calma antes de responder. Então aqui está o prompt completo. Então aqui está o prompt completo, que é basicamente isso aqui, só que sem as etapas, porque eu separei para você conseguir identificar de maneira mais fácil para você poder aplicar no seu negócio. Então eu vou copiar aqui e eu vou jogar para IA para a gente ver qual que vai ser o resultado. Ó, então você percebe que é um mega prompt. Vamos ver. Perfeito. Com base nos dados fornecidos e na minha experiência em performance comercial, ou seja, aqui a IA,
ela já entendeu a identidade que ela precisa assumir para poder resolver o meu problema. Aqui está uma análise estruturada para te ajudar a encontrar gargalos e agir com assertividade. Então ela já fez um diagnóstico completo do que eu entreguei para ela. Beleza, ela entregou todas as métricas também. Hipótese de causa. Ó, conversão baixa, alto no-show, poucos follow-ups, unidades específicas com desempenho fraco. Já me entregou um plano de ação. Olha a qualidade com que a IA ela me entrega só por eu ter seguido aquele framework de criação de bons prompts que a gente utiliza aqui na Zuki, que eu ensino os mentorados a utilizarem na mentoria Ambidestria, que eu estou ensinando você agora a utilizar, porque realmente aqui que está o ouro da IA. E agora faz o total sentido quando eu falo que é justamente essa é a única habilidade que você precisa dominar de criar engenharia de prompts. Porque eu estou usando o chat GPT, mas eu posso vir aqui e abrir o Cloud. Acho que nessa conta eu estou com um plano. Estou com um plano gratuito. Vamos lá. Eu posso vir aqui e usar o Cloud para fazer esse trabalho. Vai surgir qualquer outra ferramenta no futuro, mas se você seguir esse passo a passo aqui, ó, de identificar o problema que você quer que a IA resolva, escrever a ação dela, explicar o contexto, entregar uma identidade para a IA, fornecer os dados, detalhar o passo a passo, descrever a formato de saída e dar um exemplo, não interessa qual IA pode vir, o que pode acontecer, ela sempre vai conseguir te entregar um bom resultado. Ela sempre vai conseguir atender às suas necessidades. Então vamos testar aqui no Cloud também como que ele trouxe. Então a gente está testando aqui duas IAs ao mesmo tempo. Então eu peguei aquele mesmo prompt ali e colei. E o mais impressionante é o quanto que ia demorar para você ter essas análises de dados aqui, né? Para você, num caso específico, chegar a essas hipóteses, chegar nesse diagnóstico. Aqui a gente fez em alguns cliques, poucos cliques, né? Você escrevendo o prompt, você consegue. E ela tá entregando tudo aqui para mim ainda, ó. Entregando o plano de ação. Então, aqui nessa aba, ela entregou para mim o diagnóstico, as hipóteses. Ela abriu um Canva, né? Que aqui eu consigo escrever, digitar, com um plano de ação, baseado nos meus problemas. Olha a qualidade de resposta. Reorganizar a equipe de atendimento, padronizar os primeiros contatos, métricas de controle, redução de no-shows, melhorar a qualidade de atendimento, métricas de controle. Meu, essa resposta ficou muito completa. Muito completa. Então, usa esse framework no seu negócio para você poder fazer bons prompts e identificar e conseguir usar a IA de maneira assertiva e como uma alavanca de crescimento para o teu negócio. E aí, antes da gente ir para o último pilar, o pilar número 6, que esse pilar aqui. E antes da gente ir para o último pilar, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de prompts que vão te ajudar muito no dia a dia também. Fora esses pilares aqui, que são os fundamentos de um bom prompt, né? Então, se você percebeu, tudo isso aqui são os pilares, são fundamentos para você escrever um bom prompt. Só que existem algumas técnicas que você consegue utilizar também para melhorar qualquer prompt que você possa utilizar, né? Então eu vou estar explicando aqui para vocês a primeira técnica, que é uma técnica que a gente fala que é zero shot, né? Só para contextualizar, o que seria isso, né? É como se a gente só conversasse com a IA sem contexto nenhum, né? Então, por exemplo, vamos pegar isso aqui. Quando a gente só manda para IA uma pergunta, como se fosse uma consulta no Google, a gente está usando uma técnica que a gente fala que é few shot, quer dizer, zero shot. A partir do 31 também.
E antes da gente ir para o pilar número 6, o último pilar, eu vou estar explicando para você algumas técnicas de prompt. Vamos lá. A primeira técnica que a gente fala é uma técnica chamada Zero Shot. É basicamente quando a gente faz uma consulta como se a gente estivesse usando a IA para fazer o mesmo trabalho do Google. A gente só manda uma pergunta. Então, assim, o que é uma matriz SWOT? Isso aqui é um Zero Shot, ou seja, eu não estou dando contexto nenhum, nada, eu só estou perguntando. E tudo bem, ela funciona. É um prompt bom, não é que é um prompt ruim, mas é porque ela tem uma finalidade diferente. É uma finalidade de consulta, que você quer saber um conceito, enfim, você está com dúvidas. Olha como ela trouxe uma ótima resposta para mim. Mas você percebe que aqueles pilares aqui, ele não complementa porque ela não está resolvendo um problema para você, ela só está te explicando o que é. E aí agora, se eu começar a conversar com a IA dentro dessa mesma janela aqui, então, por exemplo, eu comecei essa conversa e eu começo a falar da minha empresa aqui, consultoria, eu faço uma matriz SWOT. Então, se eu começo a conversar com a IA dentro dessa janela de contexto, o que é uma janela de contexto? É essa janela de conversa. Imagina que toda janela que você abre para conversar com a IA, ela tem um contexto. Então, a próxima resposta que ela vai dar para mim aqui, que é, tem uma empresa de consultoria, como eu faço uma matriz SWOT, ela vai levar em consideração todo o que ela já me respondeu aqui e a minha pergunta. E eu vou continuar conversando com ela. Ó, ela já me perguntou algumas coisas. Foco é... Founder-led marketing. Então, assim, esse processo que eu estou fazendo com a IA de conversar com ela dentro dessa janela é uma outra técnica que a gente chama de few shot. Então, a gente começa a dar alguns shots, do inglês vem de tiro, né? Então, a gente começa a dar alguns contextos, algumas informações, e aí eu estou usando essa técnica. Então, eu comecei com uma técnica que é só perguntar um conceito e comecei dentro da janela de conversa a falar sobre a minha empresa, enfim. Isso é muito bom também. É uma forma de você conseguir entregar bons prompts, né, sem ter que escrever de uma vez só. Você pode ir conversando com ela para ela ir te ajudando a entregar bons resultados. Então é uma técnica que a gente fala, né, que a gente junta Zero Shot e Few Shot. E agora a gente vai para uma técnica de prompt chamada Chain of Thought, que é basicamente corrente de pensamentos, mais conhecida como COT, né, que é basicamente a gente explicar para a IA, antes dela te dar uma resposta, fazer com que ela pense passo a passo sobre aquilo que você pediu. Imagina o seguinte, se alguém chega para você e pergunta algo sobre a sua empresa, você concorda que quanto mais tempo você tem para pensar, melhor uma resposta você vai dar do que você dá de bate-pronto? É a mesma coisa para a IA. Então a gente faz com que a IA utilize correntes de pensamento, né? Ou seja, ela pensar passo a passo ali antes de dar a resposta, porque assim ela vai te entregar um resultado melhor. E aqui tem vários artigos, papers científicos mesmo, mostrando o quanto que a IA ela responde melhor só pedindo para ela pensar passo a passo. Então você vem aqui no chat e fala assim, ó, vamos utilizar a mesma conversa que a gente deu aquele mega prompt das academias. Me mostre outro plano de ação. Pense passo a passo. Só de eu falar para ela pensar passo a passo já melhora muito o resultado que ela vai me dar, porque ela vai pensar de fato de maneira estratégica para te responder e te dar uma boa resposta, que é justamente o que está no nosso framework que eu mostrei para vocês para escrever bons prompts, que é isso aqui, ó, detalhar os passo a passo. Então, se você detalha os passo a passo ou você pede para ela pensar passo a passo, ela vai entregar uma resposta muito melhor para você. É só colocar isso no comando, pense passo a passo. Ó. Onde eu falo para ela seguir um raciocínio, que é ela pensar passo a passo. Né? Ao invés de eu dar o comando para ela pensar passo a passo, eu falo para ela o passo que ela tem que seguir para poder me entregar
uma boa resposta. Então, tá um prompt bem interessante aqui que vocês podem usar, que é basicamente assim, ó, preciso que você me ajude a definir uma estratégia para o meu seguinte objetivo. Aí você pode colocar o objetivo da sua empresa e você pede para ela seguir esse raciocínio. Ó, comece esclarecendo qual é o objetivo principal e por que ele é importante para o negócio neste momento. Em seguida, analise o cenário atual, quais são são os principais desafios ou limitações que podem impactar esse objetivo. Considere os recursos disponíveis e o contexto da empresa, orçamento, ferramentas, tempo, enfim. Ou então aqui no final e você pede para ela pensar passo a passo, que ela vai te entregar uma boa resposta. E aqui também é interessante mostrar para vocês que é bem legal essa parte, que algumas técnicas que a gente pode estimular a IA para ela entregar boas respostas para a gente também. Você fala para ela que você vai dar uma gorjeta no final, né? Isso aqui é mais uma curiosidade, mas realmente funciona. Porque como ela foi treinada com a nossa língua, o mesmo incentivo com a nossa língua é que assim, no modo de dizer, no nosso racional, como o ser humano funciona, ela foi treinada dessa maneira, né? Com várias e várias informações de como a gente é. E os incentivos para elas é muito parecido. Fala que você vai dar uma gorjeta se ela entregar uma melhor solução, ou fala que ela vai ser punida se ela não fizer tal coisa. Isso ajuda muito na hora de você estiver escrevendo os seus prompts. Próxima técnica que eu quero mostrar. E a próxima técnica que eu quero mostrar para vocês é uma técnica chamada árvore de pensamentos, né? Ela é muito, muito boa. Isso aqui é uma arma poderosíssima para você que precisa tomar decisões no seu negócio. Muito, muito boa mesmo. Por quê? Essa árvore de pensamentos faz com que a IA assuma várias personalidades ao mesmo tempo. E ela cria várias correntes de pensamentos sobre essas personalidades. E aí ela te entrega uma resposta melhor. Ou seja, vou explicar aqui com um exemplo que eu coloquei. Esse aqui é o prompt, ó. Você está coordenando uma reunião estratégica com os diretores da sua empresa. Cada diretor tem uma especialidade e vai analisar o pitch abaixo com base na sua visão. O objetivo é identificar pontos fortes, falhas e oportunidades de melhoria. Ao final, traga um resumo com as principais recomendações para aprimorar o pitch. Pitch a ser analisado. Aí você vem aqui e pode colocar o seu pitch de vendas, ou o seu pitch que o seu time comercial está fazendo. E aqui que você vai dar, que você vai dar um comando para IA. Diretores presentes na reunião. Marta, diretora comercial de vendas, avalie o pitch, se o pitch é persuasivo, se comunica bem a proposta de valor, conduz eficiência para a conversão, o discurso está vendendo de forma clara e convincente. Aí você dá uma outra personalidade para IA assumir e pensar sobre aquele tema. Então, o Carlos, exemplo, é o diretor de marketing. Verifique se o pitch posiciona bem a marca, se utiliza storytelling e se a linguagem está adequada ao público-alvo. A mensagem é envolvente e estratégica. Então você percebe que dentro do próprio prompt, eu peço para a IA fazer uma árvore de pensamentos mesmo. Então assim, ela vai pensar com várias personalidades e aí vai ter um coordenador da mesa, né? Onde vai bater o martelo sobre esse tema. Então a gente está trazendo várias pessoas aqui para discutir sobre o pitch. Então assim, é como se tivesse várias perspectivas dentro da empresa analisando o pitch de vendas. E olha como essa técnica é poderosíssima. Imagina se você está com algum problema de tomada de decisão na sua empresa e você precisa fazer um brainstorm, analisar os dados para saber qual caminho tomar. E você não quer ser enviesado somente com a tua visão ou da sua equipe, e aí você de fato utiliza a IA para poder fazer esse trabalho. Então, no seu prompt, usando essa técnica chamada árvore de pensamento, Tree of Thoughts, a gente faz com que a IA assuma várias personalidades, pensa de várias perspectivas diferentes sobre esse problema para te entregar uma boa solução. Então, olha como essa técnica ela é poderosa. Isso aqui eu dei um exemplo para você colocar várias personalidades e analisar o pitch de vendas. Mas isso pode ser para resolver qualquer problema da sua empresa, do problema de tecnologia que você tenha, né? Então você pede para a IA assumir um CTO, um dev, enfim. Coloca o problema, destrincha o problema com as técnicas que eu te mostrei acima, com os pilares, dando contexto, dando exemplo. E aí a IA vai analisar isso de várias perspectivas para a gente entregar uma solução. Então vamos testar esse prompt aqui.
para você ver o resultado. E aí eu coloco a instrução final, né? Instruções finais. Cada diretor deve apresentar sua análise de forma clara, destacando pontos fortes e pontos fracos e sugestões práticas. Ao final, trago um resumo executivo com as principais recomendações para melhorar o pitch. Ou seja, eu estou aproveitando várias perspectivas que eu estou dando para a IA sobre aquele problema. Então, a IA está assumindo várias personalidades, vários conhecimentos sobre aquele tema para te entregar uma boa resposta. Então eu vou colocar aqui. E aí, né, eu coloquei também aqui no documento que essa técnica, ela é excelente para você poder fazer estratégia e tomada de decisão. Isso ajuda muito para você a tomar as suas decisões ali na empresa, porque você tem de fato várias perspectivas, porque de fato ali você tem várias perspectivas sobre aquele tema. Então aqui, ó, vou copiar o prompt e vamos testar ele. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar o pitch que a gente usa aqui na Zuc. Ó, acho que tá aqui em conteúdos brutos. Aqui, pitch. Então eu tô usando aquele prompt, onde a IA assume várias personalidades. E aí é muito interessante também não ficar atento somente a, por exemplo, o pitch. Pode colocar a transcrição de uma reunião comercial, por exemplo. E baseado naquelas informações da reunião, a IA vai assumir várias personalidades. Aí você pode trazer o diretor comercial, um vendedor, o CMO. Você pode falar para a IA assumir como o CMO da sua empresa e ela analisar aquela transcrição de vendas. Enfim, dá para fazer várias coisas, né? Então depende do problema que você tá aí e você consegue adaptar o teu negócio. Vamos ver o que ela vai entregar pra gente. Já deu duas. Então, ó, analisando o que ela me entregou, ótimo. Com base no pitch apresentado, segue abaixo a análise estratégica feita por cada diretor considerando suas especialidades. Ao final, trago um resumo executivo com recomendações práticas para aprimorar o pitch. Então, assim, a gente tem a visão da IA como se fosse uma diretora comercial. O pitch comunica bem o valor de founder-led marketing e como ele pode gerar mais vendas, atrair talentos e criar autoridade. A promessa de gerar confiança em escala é poderosa e relevante. Também, né, traz os pontos fracos, como a gente pediu no prompt. E o que é muito legal disso aqui é que ela é completamente adaptável, né? Eu coloquei um exemplo aqui para analisar um pitch, mas você pode pegar esse racional desse prompt e fazer para tua empresa. O que eu quero que você aprenda desse vídeo é a técnica de árvore de pensamentos, que é fazer com que a IA assuma várias personalidades sobre aquele e analise aquele tema, aquele problema que você trouxe, para ela te dar uma boa resposta, várias perspectivas, várias visões daquele tema para te ajudar a tomar a decisão, e que essa técnica ela é muito utilizada para tomadas de decisões em negócios. Então trouxe uma resposta bem completa aqui, sugestões de inserir estudos de caso ou depoimentos com métricas específicas, adicionar um comparativo de antes e depois, Carlos, diretor de marketing, pontos fortes. Então foi uma resposta bem completa e olha quanto isso tem valor. Agora imagina se você está com um problema de gestão na parte de governança, planejamento estratégico, enfim. Você pede para a IA assumir um consultor estratégico da sua área, depois você pede para um diretor, um CFO, a IA assumir o papel de um CFO e analisar o teu balanço com base nos contextos. Então isso é de fato conseguir dominar a IA como alavanca de crescimento para o negócio, porque quanto que você teria nessa oportunidade de ter essas análises do teu negócio que você está trazendo, com todas as técnicas, com técnicas de prompts que você aprendeu nesse vídeo, os pilares que você sabe agora para fazer um bom prompt, o quanto que você consegue enriquecer a sua IA para ela entregar muito valor sobre o teu negócio. Então, assim, coisas que consultores cobrariam coisa de 100 mil, 150 mil reais para você fazer sobre sua empresa, e você tem acesso simplesmente a fazendo bons prompts, tirando ali 20 minutos, 30 minutos para realmente trazer esses dados e dar um comando interessante para a IA, para ela te retornar. Olha o valor disso aqui. Resumo executivo de recomendações para aprimorar o pitch, clareza na proposta de valor, inserir. E essa é a técnica que eu queria mostrar para vocês, que também está tudo aqui nessas referências, né? Que as próprias ferramentas que criam, as próprias empresas que criam essas ferramentas de IA, elas recomendam que a gente utilize. E eu não esqueci, se você ficou até o final desse vídeo, eu vou te explicar o pilar número 6 e eu vou te entregar um presente. É um presente. Por quê? Fica vendo. O pilar número 6 é você usar a própria IA e o pilar número 6 é você usar a própria IA para melhorar o seu prompt. Ou seja, seria um prompt
melhorador de prompt. Então é um comando para você melhorar o comando que você vai dar para IA. Então assim, o primeiro prompt dificilmente vai ser o melhor. Quando você estiver fazendo ali, dificilmente aquele prompt vai ser o melhor. A mágica acontece quando você começa a ter essas percepções que eu acabei de te mostrar aqui, de contextos, de técnicas de prompt e variações daquilo que você está fazendo, né, do que você está querendo da IA. A IA aprende com seu feedback, ela vai melhorando a cada conversa dentro da janela de contexto. É como treinar alguém da equipe. Quanto mais você orienta, mais afiado fica o resultado. Mas eu quero te entregar um presente, que é esse prompt gigantesco aqui que eu criei. Tá? E ele é um prompt onde o objetivo desse prompt é melhorar o seu prompt. Ou seja, eu vou te entregar um prompt para você colocar o seu prompt aqui e a IA te trazer aquele prompt todo redondo. Então, assim, dentro desse prompt que eu te explico, que eu vou estar entregando para vocês aqui, tem todos os pilares que eu expliquei para vocês, para você. Então, dentro desse prompt aqui, tem todos esses pilares que eu expliquei para você, todos os fundamentos. Então, é realmente para te ajudar a usar a inteligência artificial para o seu negócio. Tá? Então, ele é um prompt melhorador de prompt. Então, o que você vai fazer? Inclusive, né? Ó, coloquei aqui o bônus, que é aquele documento que eu mostrei falando que a IA ela é muito incentivada como agente ser humano, né? Então, se você fizer o seu trabalho corretamente, você vai ter uma comissão de $1.000. Então, isso ajuda muito ela a entregar o que eu quero, né? Então, como que você vai usar esse prompt, esse presente aqui que eu vou estar entregando para você? Você vai copiar, vou abrir uma outra janela. E a ideia é que esse prompt que eu criei, ele melhore os seus prompts. Né, o prompt que você vai fazer aí pro teu negócio. O que você vai fazer? Você vai colar esse prompt aqui e bem nessa tag que tá aqui, coloque seu prompt aqui, você vai colocar o prompt, tá? Então, vamos colocar aqui o prompt de exemplo, aquele da academia que a gente utilizou, esse aqui. Ele já é um prompt muito completo mesmo. Só que mesmo assim, esse melhorador de prompt que eu vou entregar para você vai conseguir melhorar ele. Então, o que ele vai entregar para mim? Ele vai entregar esse prompt que eu ia dar para IA direto, ele vai melhorar. Então, eu ia colocar isso aqui para a IA me trazer a resposta. Só que eu venho aqui e coloco nesse melhorador de prompt que ele entrega esse prompt ajustado. Vamos ver. Então aqui ele entregou para mim o meu prompt já melhorado. Então é só copiar esse prompt e vir para a IA para ela pedir. E pedir para a IA para entregar essa resposta. Então assim eu vou estar entregando para você de presente esse prompt e para você ter acesso a esse documento inteiro, onde vai estar esse prompt, todos os exemplos que eu utilizei aqui para você conseguir utilizar no seu negócio também, todas as referências, é só você clicar aqui embaixo no meu Instagram e mandar na DM a palavra prompt. Se você mandar na minha DM do Instagram a palavra prompt, você vai ter acesso a esse documento aqui com todos os prompts e todo o material que eu fiz para esse conteúdo, que ficou um conteúdo de valor e prático e aprofundado para você conseguir dominar a inteligência artificial na era que tá tudo. E se você quer ter acesso a esse prompt, a todo esse documento aqui, onde estão esses prompts, é só você ir lá no meu Instagram e digitar a palavra prompt na minha DM que você vai ter acesso a esse documento que vai te ajudar muito a sobreviver a essa era da IA e a dominar a única habilidade que você precisa, que é fazer bons prompts. Se você é empresário, gostou do conteúdo, clica aqui no sininho, ative as notificações, se inscreve no canal, que toda semana eu estou postando conteúdo de IA para negócios, ou seja, ensinando empresários a utilizarem inteligência artificial em seus negócios, né, realmente a dominar a IA. E se inscreva no canal, deixe seu joinha, valeu!